O deputado Florentino Neto, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, disse que essa semana vai ser desafiadora para Lula no Congresso e lamenta problemas na base. Realmente uma semana de desafios. Hoje, daqui a pouco eu já estou indo para Brasília, os outros colegas também devem estar indo agora à tarde, porque hoje nós temos votação, né? Tem toda essa discussão a respeito do decreto do IOF, o governo já apresentou a medida provisória, certo? Tem um clima de disputa, né? Se efetivamente nós vamos ter a aprovação dessa medida provisória. Existe um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto do IOF. Então é toda essa dinâmica de discussão que nós teremos num clima extremamente acirrado lá no Congresso Nacional, particularmente na Câmara, que eu faço parte nessa semana. Qual o clima na base do governo na Câmara? Você acha que é possível o governo conseguir essas vitórias e aprovar as medidas que o presidente já colocou como desafio? Esse é o grande desafio hoje para a articulação política do governo. É poder ter a base unida, coesa e defendendo esse posicionamento. Eu acho que vai depender muito de convencimento do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniões periódicas, reuniões constantes com a sua equipe, os líderes do Congresso, para que a gente possa chegar a um posicionamento. Nós temos hoje um governo federal que possibilita o crescimento do país, crescimento da empregabilidade, né? Nós estamos vendo as entregas e as respostas positivas que o governo Lula tem dado, mas nós temos esse descompasso, nós temos esse problema na base política do governo no Congresso que nós temos que trabalhar. O país vai bem, o governo está no caminho certo, na direção certa, mas nós temos que olhar para esse lado político, que é ter uma base que dê sustentação ao governo de uma forma que possibilite a aprovação dessas medidas que são importantes. O equilíbrio fiscal é muito importante para o país e nós não podemos dizer que esse governo não vem trabalhando fortemente para ter o equilíbrio fiscal, cumprindo a meta do arcabouço fiscal, certo? Se esforçando, cortando na própria carne, como o governo está fazendo. Por isso nós defendemos essas medidas que o ministro Haddad tem colocado. O deputado federal Florentino tem uma ideia daquilo que trouxemos em relação a essa preocupação do governo federal. Elivaldo Barbosa, trata-se de um trabalho do Congresso preocupado com os gastos, preocupado, por exemplo, com aquilo que se gera de gastos, por exemplo, com os programas sociais? A questão é política, Joelson, 100% política e é circunstancial também. A relação Congresso-Governo Federal é das piores, reconhecida aí pelo deputado Florentino, que vive lá, conhece, ocupa posições de destaques. Mas veja só, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que no começo também não tinha muito prestígio no Congresso Nacional, mas rapidamente ele se articulou, colocou o centrão no governo, resolveu o problema da governabilidade e essa mesma Câmara aprovou aumento, preocupada hoje com os gastos do governo, austeridade, controle de despesas, mas aumentou os gastos com o programa Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, na época do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ainda introduziu outras despesas, como auxílio para caminhoneiro, auxílio para taxistas, enfim, uma agenda que na época ampliava consideravelmente os gastos da máquina pública, mas tinha a relação para lá de harmoniosa, a sustentabilidade, a governabilidade, melhor dizendo, existia naquela época entre Congresso e o governo federal. Para você ter uma ideia, um dos principais líderes do Centrão era ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira. Então hoje é uma situação completamente diferente do ponto de vista da correlação de forças, da composição política da Câmara Federal, do Senado Federal, por isso que na estratégia governista para 2026, essas eleições, essas composições estão no centro dos objetivos para as próximas disputas eleitorais. Lívia, e outra, existe uma clara orientação, né, pela fala de Florentino, do deputado federal Florentino Neto, que não há como faltar às sessões. Estão participando de solenidades aqui, mas tem horário para comparecer para votar, ou seja, qualquer voto parece importante. Não existe uma tranquilidade na ideia de que as vitórias da matéria do governo acontecerão no Congresso Nacional. Até porque existe uma movimentação muito
muito extrema em relação ao nível federal, Joelson, porque justamente existe um risco que é eminente de que possa haver uma diminuição dessas vagas. Então, todos os contribuintes, todos aqueles que são deputados federais, eles estão em Brasília tentando fazer essa movimentação ao máximo, seja apresentando matéria, seja conversando com lideranças, seja pedindo justamente esse aconselhamento com os presidentes das casas, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, mas em relação específica ao IOF, existe um posicionamento muito claro. Aqueles que são da oposição, que no caso é apenas 2 deputados, Júlio Arcoverde e Átila Filho, Centro-direita, né? Centro-direita, exatamente. E tem aqueles que são da situação, que são os 8 deputados que compõem a base governista do Piauí. Então, existe muito o entendimento de que aqueles que são da oposição querem defender as mudanças previstas pelo próprio senador Ciro Nogueira e aqueles que são da situação querem defender uma base sólida do presidente Lula nessa mudança política monetária do IOF. Então, existe um movimento comum, discutir a matéria. Para o bem ou para o mal, com vistas ou não, a discussão da matéria é importante. Então, ela vai ser feita de forma mais participativa do que em outras matérias, como, por exemplo, o próprio FPM, que não tem a participação tão efetiva de todos.